Sabe que na história de controle de preços tem um livro, eu acho que não tem tradução no português, se chama 40 séculos de controle de preços e salários. E aí mostra vários episódios ao longo da história com evidências empíricas, olha, isso aqui não funciona, não adianta. E no plano cruzado isso foi ainda mais absurdo, porque eles fizeram um tabelamento de preços, apenas os preços ao consumidor. Então, aqueles produtos de consumo final. Mas não tabelaram os produtos intermediários. Não que resolvesse, mas ficou mais rápido o surgimento da escassez. Os produtos sumiram de forma muito mais rápida. Então, o cara estava produzindo, o custo dele, o insumo, seguia aumentando de preço. Mas ele, na ponta, tinha que vender pelo preço tabelado. Então, sumiu muito mais rápido os produtos e o boi foi mas foram vários outros que simplesmente desapareciam das prateleiras. Mas eu estava lembrando agora de outro caso. Agora, já que está falando de controle de preço, e a gente tem um momento agora de uma situação real e que é o efeito do preço máximo, que é a crise hídrica e o potencial apagão. O apagão nada mais é do que a falta de energia elétrica. É a luz que está sumindo. E por que some? Porque o preço é controlado, é uma tarifa controlada, não pode realmente se comportar de acordo com a maior demanda ou a menor oferta, e aí vai ajustando via preço. Não, a tarifa é controlada e todo mundo vai consumindo mais. Se a gente pudesse controlar, agora está muito quente, eu vou ligar todos os ar-condicionados de casa. Não, mas ali a tarifa está mostrando, cara, agora você vai pagar 50... É a tarifa aumentou, dinâmica. não, gente? Mas é tudo o governo que controla, né? Tá. É um preço administrado. Porque já tá caríssimo. Claro, não, tá aumentando para evitar o apagão, mas nunca é um preço realmente de mercado. Sim, é entendi. muito administrado. E pode ser que ano que vem, como já aconteceu na época da Dilma, por exemplo, antes da eleição, o que a Dilma fez? Ela deu Controla um incentivo, energia, né? Incentivo não. Simplesmente ela deu incentivo ao consumo, né? Enquanto estava quebrando o setor elétrico. Ela controlou energia e controlou combustíveis. E a gente está vendo agora, energia mais cara, combustível mais caro e eleição ano que vem. Então, pois há sempre um estímulo muito grande para que o governante tome uma medida desse tipo, porque democracia nada mais é do que você comprar o apoio da maioria. Então, se você vai e coloca as contas num nível mais baixo e cria dinheiro para dar para as pessoas, naquela hora você comprou o apoio delas. Tem até uma frase do Hayek, que eu anotei aqui, onde ele diz que, por conta de uma falta de compreensão geral, o crime de uma emissão excessiva por parte de um monopolista da moeda continua não somente a ser tolerado, mas até aplaudido. Porque sempre que alguém vai e cria mais moeda, no primeiro momento todo mundo se sente mais rico, até que essa moeda provoca um aumento de preços. Por isso, acho que é tão difícil fugir desse ciclo inflacionário. Se eu olho para trás, eu falo que eu enxergo assim que o Plano Real ele foi um milagre mesmo, né? Foi realmente, acho que é um grande acidente histórico que a gente está conseguindo manter. E acho que aí que está um dos grandes feitos do Plano Real foi ter controlado essa emissão monetária, que antes era descontrolada. O que você acha que foi o acerto? Como é que eles fizeram para dar certo o Plano Real? Acho que tem vários componentes, mas eles atacaram várias frentes desse descontrole de emissão monetária. Uma delas era essa tal da conta movimento. Isso até foi antes do Plano Real. Isso foi em 88, que acabaram com a conta movimento que o Tesouro gastava. O Plano Real foi em 94. Depois acabaram também com os bancos estaduais, que essa era uma farra. Nossa, eu nem sabia que existia isso, gente. Banerj, eu tinha 4 Banespa. anos nessa época. Alguns existem ainda. Alguns existem ainda. O Banrisul, não privatizamos, perdemos a chance no Rio Grande do Sul de realmente privatizar o Banrisul, mas todos os estados praticamente tinham seu próprio banco estadual. E o governador que mandava no banco. E ele funcionava como uma conta ali, um cheque especial que o banco ia emprestando sem parar, e o banco ficava virtualmente insolvente. E como é que ele era resgatado? Pelo Banco Central, que emitia moeda para resgatar. Então essa era outra fonte de emissão monetária, e que aí no final da década de 90 houve o grande saneamento dos bancos estaduais. A política cambial também era outra fonte de emissão monetária, na busca por controlar o câmbio, se emitia muita moeda para comprar reservas, depreciava ainda mais o câmbio, então era quase que uma referência circular ali para conter a depreciação do câmbio. Então principalmente ali no financiamento do Tesouro direto pelo Banco Central, pela conta movimento, saneamento dos bancos estaduais e política cambial também. E quando iniciou naquele regime de bandas cambiais, lembra que o real começou, era 1 para 1. Até, aliás, menos, o real era mais forte do que o dólar. Era 0,90 centavos para $1. Meu pai, quando foi para Angola em 96, missão de paz, ele pegou um câmbio onde $1 comprava 96 centavos de real. Nossa senhora, ele se ferrou muito, né? Pois é, ele foi para Angola, pegou malária,
Tadinho. Num país que na época tinha mais de 2 minas terrestres para cada habitante, você encontrava um angolano sem uma perna, por exemplo, porque tinha pisado em uma mina, ainda havia uma chance estatística de pisar em outra. Eu tava pensando em mina de ouro, alguma coisa. Não, mina terrestre, mesmo. Explosivos terrestres. E ele foi pra lá, na época, você ganhava o salário daqui, mais um salário em dólar, só que o dólar valia menos do que o real naquele período. E quando o Bruno tava no exército, a grande vantagem de fazer uma missão fora do Brasil é porque você ganhava em dólar. O então, pessoal se Bruno, estapeava pra ir pro Bruno Haiti, por exemplo. Sim. Porque na época onde, por exemplo, teve um quartel que estava muito próximo de mim que mandou gente pro Haiti, o dólar tava uns R$3. Até o final da missão no Haiti, acho que ele chegou a bater R$4. Então, o pessoal queria ir sempre, né? E nessa época, quando o dólar era 1 para 1, o estímulo era muito menor. Mas essas foram as principais mudanças do Plano Real. Realmente conseguiu controlar essa emissão monetária e que hoje realmente é incomparável com o que a gente tinha naquela época. Então, claro que hoje a gente está aí sempre criticando e apontando os erros e reclamando com razão do que a gente está vendo de inflação que está bem alta, mas é incomparável ao que a gente viveu naquela época, né? Incomparável, é anos-luz melhor. Até esses dias alguém comentou no meu canal, num vídeo que eu fiz sobre inflação, dizendo isso, pô, mas tudo bem que tá ruim agora, mas não tem nem comparação. Não Concordo, tem. não tem comparação. Não, a inflação que a gente tem em um ano agora era coisa de um mês naquele período, às vezes até menos. O meme que eu vi esses dias, o pessoal, nossa, fui no supermercado, achei que tava no aeroporto. Muito bom. Bom, mas uma pergunta que eu ia te fazer também, Rush, a inflação tá alta agora, pelo menos se a gente for comparar com os últimos anos aqui no Brasil, a gente tá quase num patamar de 2 dígitos de inflação novamente. Em 2015 a gente chegou a ter mais de 10% de inflação. Agora, pelos últimos dados, né, fechando o mês de agosto, estamos com 9,68% registrado no IPCA. Se pegar o IGPM, que é um outro índice inflacionário, passa de 30%. Como que o governo ele pode começar a controlar essa inflação? Quais são os instrumentos que ele pode usar para isso? Ele precisa controlar essa emissão monetária, seja pelo próprio déficit fiscal, seja pela expansão do crédito dos bancos. A expansão do crédito ele consegue controlar em parte pela taxa Selic, porque quando o Banco Central aumenta a Selic, isso aumenta o custo do crédito na ponta. Estou simplificando o processo. E aí os bancos vão emprestar menos. Ficou mais caro, as pessoas vão tomar menos emprestado. O problema é que no Brasil a gente tem praticamente metade do sistema financeiro, medido por ativos totais, são bancos estatais. Então significa que um banco estatal, ele não segue muito a lógica do mercado, né? Ele tem um governante, ele tem um incumbente, dizer, olha, ano que vem é 2022, eleições. Quer saber crédito. A Selic? Foda-se. Vai botar agora o preço que eu quero nesse empréstimo, porque eu quero que o crédito flua. E é o que aconteceu ontem. Ontem já teve o anúncio da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, dizendo que vão reduzir a taxa de juros para financiamento imobiliário. E é o que eu já venho falando há bastante tempo, que isso é óbvio que ia acontecer, porque, como eu digo, quem tem banco estatal não precisa de banco central, porque ele vai emprestar a taxa que o governo quer, e não a taxa Selic, que é o que o Banco Central busca influenciar. Então, voltando, o Banco Central consegue influenciar a expansão de crédito, mas não completamente, porque a gente tem muito banco estatal na nossa economia. E a outra parte é o governo controlando o seu déficit, né? Acho que essa é a parte principal, e que depois daquela farra por conta da pandemia e toda a questão emergencial, controlou bastante nos últimos meses. Isso tem que ser dito.